Então, o que falaram do irmão Alberto aí na congregação? Porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a revista Novembro, a Sentinela, novembro de 2024, no estudo 44 com o tema Como lidar com injustiças, no parágrafo 8, foi mencionada uma experiência bem interessante do irmão Alberto. Bem, eu cheguei à conclusão que é um irmão, porque ali não citou irmão Alberto, só falou Alberto. Mas nós entendemos que é um irmão, até porque ele tinha alguns privilégios ali, possivelmente batizado. Então, até concluo que tenha sido um servo ministerial ou mesmo um ancião. No entanto, o que acontece é que os membros do corpo governante acharam relevante colocar numa revista pública um assunto muito interessante, uma experiência de um irmão que passou por uma injustiça, uma falsa acusação. Isso trouxe um transtorno muito grande a esse irmão Alberto, emocional, um transtorno físico que abalou bastante, trouxe muita mágoa, muita raiva. E não é por menos. Na verdade, ele foi acusado de ser um ladrão. Você para imaginar isso. Um homem digno, trabalhador, ser chamado de ladrão. E ladrão de uma igreja, como no caso aqui, do salão da congregação, é muito... Meu Deus do céu, deve ter sido horrível para o irmão Alberto ser chamado de ladrão. E esse assunto, por algum motivo, chegou ao conhecimento de muitos na congregação e muitos não passaram a respeitar o irmão Alberto. Você para imaginar como deve ter sido emocionalmente sufocante, talvez para um pai. Eu não sei se ele é casado, não sei se é um chefe de família, um pai, porque eu me colocando no lugar do irmão Alberto, eu fico imaginando. Você tem que explicar para sua filha, para o seu filho, para sua esposa, que tudo aquilo ali é uma mentira que armaram contra ele. Deve ter sido horrível. Não conta. Mas será que a esposa acreditou? Será que os filhos acreditaram? Seja como for, olha que transtorno emocional para a família dele. Se assim ele tinha filhos, esposa. As pessoas, os irmãos, perderam o respeito. Diz o parágrafo que perderam o respeito pelo irmão Alberto. Possivelmente nem chamavam ele ou a família para os eventos sociais. Porque você vai chamar um ladrão? Você vai deixar um ladrão próximo de sua família? Ele perdeu os privilégios e teve um baque muito grande, emocional. Isso é mais do que natural. Só que o que chamou mais a atenção, a experiência foi interessante. Mencionar que isso ocorre diferente do que muitos pela cabeça fraca que tem. Que isso não ocorre, que ninguém inventa mentiras, que a congregação, né, acaba chegando ao ponto de acreditar em mentiras contra o irmão, e aí fica contra ele. Isso aí parece que não ocorre na cabeça de algumas pessoas, mas isso ocorreu com o irmão Alberto, a experiência relata, muito bem relatado isso. No entanto, o que chamou a atenção e que deu uma repercussão muito grande foi o fato de, no final do parágrafo 8, dizer assim: isso mostra o que pode acontecer se nos deixarmos levar pela raiva quando somos tratados com injustiça. Então, é isso que chamou a atenção. Porque, assim, ele enfraqueceu espiritualmente. Nós não sabemos o baque que ele levou. Nós sabemos, pela experiência, que foi uma falsa acusação. Foi uma injustiça. Ele foi chamado de ladrão. Foi acusado de roubo. Para pensar. Meu Deus do céu, deve ter sido horrível. Um homem, um chefe de família, e por alguém que toma talvez a frente da congregação, perdeu os privilégios, porque eles não avisam isso lá não. Eles dão um anúncio, e aí, possivelmente, a congregação... O que houve? O que houve? Talvez, não sabemos, de repente tinha um bom nome ali na região, na congregação, mas o que houve que o irmão Alberto perdeu o privilégio? Roubou a congregação. Aí já não chama ele para as festas, já não considera ele, já não pode comentar, aí sempre de cabeça baixa ali, né? Não pode participar. Ladrão. Um ladrão.
muito pesado. Mas no final disso, nós não sabemos todo o baque que ele recebeu. Chegou um momento que ele se afastou. Aí ele ficou inativo durante 5 anos. A culpa, diz, isso é o que acontece quando a pessoa se deixa levar pela raiva. Não, isso é o que acontece quando a justiça não é praticada. É claro que nós precisamos procurar dominar nosso pensamento, nosso coração, mas nós sabemos que uma acusação como essa, o quanto pode abalar emocionalmente o transtorno psicológico que isso pode causar. Nós compreendemos que às vezes foge do controle do que gostaríamos de praticar. E aí esse irmão se afastou, mas nunca largou Jeová, até porque chegou um ponto, né, que ele retornou e voltou ali com as suas forças, as forças que Jeová lhe deu, e está servindo a Jeová. Que bom. Mas isso deu uma repercussão muito forte. E aí, alguns irmãos me mandaram algumas cenas, algumas imagens, alguns áudios de como foi a reunião nesse dia, quando tratou disso. Porque assim, como que os anciãos iam tratar disso? Como passar para a congregação? Porque a experiência foi posta, né, pelos nossos irmãos do corpo governante ali, autorizado, para que o assunto viesse à tona. Podia divulgar. Ninguém precisava ficar com vergonha de falar isso. Então, assim, alguns passaram em branco, deixaram, removeram o irmão Alberto, como se aquele parágrafo não existisse naquele estudo. Já outros deram devida consideração. De repente, vocês podem colocar aí nos comentários se esmiuçaram isso, o que se falou, se só jogou ali o ponto em questão, que é a raiva que o irmão Alberto sentiu, a mágoa e por ele ter se afastado, ou ressaltou os textos, né, o contexto de toda a história. Eu sei que aqui em Duas Barras, no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, onde eu tenho ido, né, de vez em quando eu apareço lá, porque tenho assistido em outras congregações. Na congregação Duas Barras, não sou dessa congregação, gostaria de deixar bem claro, eu não sou dessa congregação, meu cartão não está aqui, nem minha família pertence. Minha esposa, minha filha, a irmã Paula, não pertence a essa congregação. No entanto, é uma congregação que a gente costuma ir, e nesse final de semana eu fui nessa reunião. E olha só, quem sabe do que está acontecendo deve falar assim, como que os anciãos tratariam desse caso? Porque, afinal de contas, é aqui que aconteceu tanto aquela desgraça de uma falsa desassociação, quando então desassociaram um ancião, e a minha esposa também, uma pioneira regular, sem acusação, simplesmente fizeram algo e expulsaram. 7 anos se passaram. Aí o corpo governante disse, pedimos desculpas, perdão por tudo, vamos continuar, vamos em frente. Mas como que fica esses anciãos? Não, já se passaram muitos anos, né? Já se arrependei. Show, né? É uma pena. Mas aí eu retornei à localidade aqui, próxima. Aí agora inventaram uma farsa da dissociação. Falaram que eu pedi dissociação. Ficou mais fácil assim, porque como eles falaram, não tem pecado, Ronaldo. Mas como você pediu dissociação, vamos dar o seu anúncio. Opa, peraí, não é assim não. Deram anúncio. Deram anúncio. E até agora, 7 meses se passaram, eles não conversam comigo, não me visitam, né? Não estão cumprindo nem as orientações do corpo governante, não tem temor de Jeová nem obediência ao corpo governante. Aqui parece ser uma terra sem lei. É assim que acontece. Só que também distratam bastante a minha família e repassam para a congregação, como então foi até lá nos meus pais, falar, não, Ronaldo recebeu toda a ajuda possível, Ronaldo foi muito bem ajudado pelos anciãos. Nunca me visitaram. Mentirosos. Mentirosos. Nunca me visitaram, nunca me apoiaram, nunca me deram. Eu mesmo já chamei várias vezes para tentar manter a paz, né? Vem almoçar aqui na minha casa, vem aqui para a gente tentar... Nunca me visitaram. E não é a congregação
que eu frequento, nem meu cartão está. Mas criar uma situação de uma farsa, de uma dissociação, e assim ficou. Como que blindados por Betel, não precisam dar nada, não precisam prestar resposta a ninguém, é deles a congregação. Agora, como chegar e falar num parágrafo que ocorrem injustiças e que uma pessoa pode ser falsamente acusado e que a congregação pode, de repente, se virar contra uma pessoa inocente, assim como essa congregação que não me cumprimenta, de direito deles, né? A consciência treinada pela Bíblia, um conteúdo lá, não é a Bíblia sagrada, não. É alguma coisa que eles leram, que a consciência deles foram treinados, não me cumprimento. Tranquilo. De repente é até melhor assim. De repente é melhor assim. Porque vir forçado é melhor, né? Então nem vim. Não tem amor no coração, precisa nem vir. Eu acho que quem tem que se aproximar de mim é quem tem amor no coração. Quem serve a Jeová lealmente. Contrário. Só que também minha esposa, a irmã Paula e a minha filha, testemunhas de Jeová. Entram no salão e saem. 2 parece que cumprimentam ela. Então não cumprimento. Chegou até agora a última reunião, depois de 7 meses, né, uma irmã visitando ali, e já estou fugindo do assunto do Alberto, né, mas aí é bom para a gente entender o que está acontecendo. Aí o que acontece? Foi uma irmã que estava visitando de forma calorosa, cumprimentou minha esposa, cumprimentou a irmã Paula, me cumprimentou o irmão, né? Bateu o ancião que foi fazer até o discurso. Isso aí, força, perseverança. Estamos na oração. Eu, né? Aquele incentivo e conversando com a minha esposa. Aí quando ele, 7 meses sem cumprimentar minha esposa, 7 meses sem tratá-las bem, 7 meses, desconsiderando. Aí elas levantavam a mão, eles não dão comentário, também não falam nada se elas estão desqualificadas ou não. Só descaso. Aí vendo a irmã ali, né, aquele alvoroço todo, ela sorrindo, contando as experiências, minha esposa conversando com ela, ele, como vai? A hipocrisia? Não, hipocrisia com a gente não funciona. Minha esposa olhou para a cara dele e não estendeu a mão. E depois teve que falar, olha, ele nunca me cumprimenta, ele está cumprimentando agora para fazer cena. Assim, a hipocrisia é muito nítida, muito clara. Mas aí vamos voltar para o irmão Alberto. Como esses anciãos poderiam subir na tribuna e ler um parágrafo como aquele? Não chamaria muita atenção de uma injustiça, de irmãos ficando contra uma pessoa? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar como foi. Será que ele falou, será que o ancião dialogou um pouco, esmiuçou um pouco a situação do nosso irmão Alberto? Ouça a leitura, as perguntas, todo o desenvolvimento do parágrafo 8 dessa revista, aqui na Congregação Duas Barras, Rio de Janeiro. Então nós vamos ver agora, no parágrafo 8, como Alberto se sentiu. Alberto foi acusado falsamente de roubar dinheiro da congregação. Por causa disso, ele perdeu seus privilégios e também o respeito de muitos da congregação. Ele diz, eu fiquei com muita raiva, magoado e decepcionado. Alberto ficou tão mal com essa situação que acabou enfraquecendo em sentido espiritual e ficou inativo por 5 anos. Isso mostra o que pode acontecer se nos deixarmos levar pela raiva quando somos tratados com injustiça. Como Alberto se sentiu com uma injustiça que sofreu. Parágrafo 8. Como Alberto se sentiu com uma injustiça que sofreu. Lá por videoconferência, irmã Cláudia. O seu áudio está desligado, meu irmão. Por gentileza, se ela puder habilitar. Isso, agora foi. Ele ficou com muita raiva, né? Magoado, decepcionado. Ele se deixou levar pela raiva. E aí acabou enfraquecendo o sentido espiritual e ficou inativo. Isso, muito bem. Obrigado pelo resumo da experiência dele, viu? Muito obrigado mesmo.
Agora nós vamos ver que é importante nós imitarmos a Jesus, porque Jesus não tem ninguém que passou mais injustiças do que ele. Por isso o tema do próximo subtópico: imite Jesus ao lidar com injustiças, parágrafo 9. Foi assim, a leitura, a pergunta, ninguém na assistência levantou a mão, porque todo mundo de cabeça baixa. Durante a leitura, eu olhei para o ancião que estava dirigindo, ele abaixou a cabeça, mas extremamente sem graça, muito sem graça. Como ele vai falar isso publicamente ali para os irmãos? Injustiça, irmãos ficando contra pessoas, depois descobre que é uma falsa acusação. Passou batido. O irmão Alberto não recebeu consideração nenhuma. Falou das atitudes dele, que ele foi fraco espiritualmente, que pela raiva se magoou e se afastou. Obrigado pelo resumo. Próximo parágrafo. Básico. É como se aquele parágrafo não estivesse ali. Fez a pergunta porque tinha que ser feito. Isso de vez em quando eu noto. Quando falou lá sobre cumprimentar os removidos, passou batido. Já falei isso em outros vídeos. Passa. Quando não tem interesse em dialogar algo, passa batido. É como se os membros do corpo governante, os nossos irmãos da dianteira, escrevessem uma matéria boa para ser dialogada ali, mas se não for do interesse deles, eles não cumprem, eles não fazem. A história do irmão Alberto ocorreu. O parágrafo 8 dessa revista está ali. E vou deixar também esse vídeo como um retrato da necessidade de nossos irmãos que estão na dianteira cumprir a sua designação. Se ali está posto, dialogue sobre isso. Não fique com medo de falar, porque já foi posto. Porque aí depois tem irmãos que passa batido isso. Não captam as informações. E aí depois, com o passar do tempo, nem lembram. Porque talvez o objetivo é, quietinho, não vamos falar isso não. Porque sem graça, não consegui olhar, entendeu? Pediu a irmã no Zoom mesmo, ninguém mais comentou a mão, ele também não fez questão de desenvolver o parágrafo. Isso é uma prova de que necessitamos muito de homens bem treinados na dianteira, para ter temor por Jeová e obediência àqueles que tomam a dianteira, nossos irmãos do corpo governante. Porque senão as coisas não ficam tão e devidamente claras. Mas o irmão Alberto existe, tem a sua experiência relatada e nós podemos tirar muito proveito de um jeito ou de outro referente a essa experiência. Infelizmente aqui na congregação foi assim e eu também não esperava diferente disso. Eu não acreditava que eu com minha família ali presente, ele ia dialogar e esmiuçar aquele parágrafo, porque talvez não seria proveitoso para os interesses deles. Eu tenho um objetivo ao trazer esse vídeo, eu espero que nós possamos dialogar de forma respeitosa, mas franca, honesta, sobre esses acontecimentos. Quanto mais desenvolvermos o respeito pela matéria e dialogar conforme deve ser dialogado o parágrafo, e até numa visão muito mais ampla, eu acho que pode ser proveitoso. Nós poderemos ganhar bastante perante Jeová e enaltecer também o bom desenvolvimento da matéria espiritual. Até o próximo vídeo. Fique com as bênçãos de Jeová. Tchau, tchau. Obrigado por sua visita ao canal. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se você é testemunha de Jeová ou não, mas curte o conteúdo desse canal, você pode curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Você pode se tornar membro do canal e aproveitar as vantagens dessa parceria. Caso deseje apoiar financeiramente para o crescimento do canal e que ele tenha mais vídeos, lives e mais projetos, venha fazer parte. Você poderá, caso deseje, fazer contribuições voluntárias nas seguintes formas que aparecem na tela, com qualquer quantia. Desde já, muito obrigado. Fique com as bênçãos de Jeová.